Se você quer enfrentar os desafios de um deserto congelado, fica nesse vídeo que a gente vai conhecer United Earth Defense, um RPG que se passa após uma invasão alienígena e uma nova era glacial no nosso planeta. Porém, de desafios, nós teremos os próprios alienígenas e suas máquinas, mas também teremos alguns humanos que estão lutando dentro dessa escassez. Este é um RPG que invoca tensão e perigo e a escassez de recursos, contrabalanceando com trabalho em equipe e um tempero de música. Sim, tudo isso tem regras, tem uma história, só que não sou eu que irei contar pra você sobre o ED. Eu tô com duas pessoas super importantes aqui. Eu tô com o Alan Rosante, que é o editor e responsável pelo Macaco do Mal nesse projeto, e ele vai contar pra gente um pouquinho. E além disso, eu também tô com o Chico Sacol, que é o autor, o responsável e idealizador desse cenário, desse jogo, desse sistema, de toda essa jogatina. Vamos receber eles e conversar um pouquinho sobre o ED? Sejam bem-vindos! Salve, salve, uma boa noite. Muito obrigado pela recepção aí, Bini. E vamos bater esse papo legal sobre o nosso novo jogo, né? Sobre o ED. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada medonha. Vamos falar sobre o ED e como sobreviver no gelo de menos 60 graus. Aí sim. Agora, deixa eu começar então. Eu vou começar com você, Chico. Que eu já quero começar te perguntando o que é o ED. Vamos dar aquela introdução do cenário, aquela introdução importante aí pra gente, para o pessoal começar a conhecer e se interessar pelo ED e ficar aqui até o final desse vídeo. O ED é um cenário que ele foi criado para o RPG Gênesis em 2012. Tudo começou quando um amigo meu, Júlio Matos, autor de RPG, vocês devem conhecer ele por vários projetos, o último dele é o Rebel, lançado pela Secular Games esse ano de 2024. Ele entrou no Twitter e perguntou se caísse um EMP na Terra, o que sobreviveria de informação. E aí o pessoal começou a responder CDs, né? E aí, uma semana depois, ele veio com um microcenário sobre um mundo que foi devastado por alienígenas com um pulso eletromagnético, e a única coisa que pessoas puderam salvar de informações foram músicas no CD. O resto tudo foi apagado. E Legal. começou. A ideia veio dele, não tua? A ideia inicial foi dele. Aí depois Legal. nós fizemos uma sessão de teste do jogo dele em 2012, com o tio Nitro, inclusive. E nessa sessão de teste eu passei mais ou menos Eu fui fazer uma viagem que era de 12 horas de ônibus e eu escrevi mais ou menos, tipo, umas 20 páginas. De, tipo, o que podia mudar no sistema, o que estava bom, o que estava ruim, o que podia melhorar. Porque eu sou muito mecanicista, eu gosto de ver um sistema fluido. E o sistema do jeito que estava podia melhorar muito mais. Aí eu mandei para ele e falou, bicho, vamos escrever junto esse trem aqui, então. Aí a gente escreveu a versão 2.0, que saiu gratuitamente em 2012, finalzinho do ano. E depois publicamos pela UNS RPG em 2013, o ED Você é a Resistência, que já está esgotado. Hoje se encontra só os PDFs e algumas versões em papel, como a que eu tenho em casa. E pouquíssima gente tem. Foi um bom sucesso na época, ele teve uma vida boa até pelo pessoal que gostava do cenário. Só que o tempo passou e nós chegamos a conversar esses últimos anos sobre fazer um revival de 10 anos do ED em 2023. E o Júlio estava muito em cima do projeto dele, do Rebel, que foi lançado esse ano, e ele estava tipo 6 anos em cima do jogo. Ele falou, cara, eu não tenho tempo de fazer. Daí eu falei assim, tá, e se eu fizer aí? Ele falou, não, bicho, faz, segue o baile, ó, não dá pra parar. Tu tá parado, eu não, então vai aí que tamo junto. E aí o Alan entrou em contato comigo. Tipo, eu conheci o Alan em 2015, 2016, quando ele veio no Facebook me perguntar sobre se nós fizéssemos um ED no deserto. Eu lembro disso. Não Daí eu falei, existia nem a beleza, macaca. faz. Não E existia ele, nem a não, mas vamos macaca escrever ainda. junto. E eu, bicho, escreve tudo aí. Não precisa de mim para escrever. O sistema tá lá, vai lá. E a gente começou a trocar umas ideias e ele veio agora. Veio em 2021, Alan, 2022. 2021, né? Foi ainda antes do... Foi logo que eu tinha lançado o VSD, na verdade. Que daí a gente começou a conversar mais, né? Daí eu já tinha vontade de fazer o ED desde que a ideia era fazer o cenário de deserto, né? Só que assim, como o tempo é uma coisa insana,
é impossível. O Chico descobriu isso depois, né? Acabou que eu não consegui parar para escrever sozinho. Eu tava até então, na primeira vez que a gente conversou, eu ainda estava finalizando o Caronte, né? Tava terminando de escrever o Caronte antes de publicar. Daí ele foi publicado, daí eu comecei com a editora. Daí eu cheguei mais próximo do Chico, a gente começou a conversar, daí eu cantei ele na cara dura para fazer o ED e ele topou. Boa. Daí depois eu ia lançar, fazer o ED e lançar. E daí chegou esse cara aí e falou assim, cara, eu quero que faça pra lançar pela minha editora. Eu falei, vambora então. Daí depois disso, só que a gente não quer refazer a roda, né? Não quer. O ED, Você é Resistência, funciona, existe e tá lá. Teve o seu espaço e a gente agora quer criar o nosso espaço com o ED vanguarda da resistência, em vez de Você é Resistência, porque ele pega onde terminou o primeiro cenário. Tá. Ele faz a sequência 100 anos depois, no futuro. Mas sobre o que é o cenário? Eu já falei sobre pulso, já falei sobre alienígenas, mas o que é o ED? Eu acho que é essa a próxima pergunta que tu vai eu fazer, quero né? saber do cenário agora. Né? O que é o que a gente vai enfrentar? O que aconteceu com o mundo? O que aconteceu? Foi um cometa, caiu, são os alienígenas? O que aconteceu nesse processo? Na verdade, ninguém sabe. Uhum. O que se sabe ou melhor, o que se teoriza no início do século XXI, houve um grande pulso eletromagnético no planeta inteiro que desabilitou todas as defesas do planeta Terra. Certo. A ISS, a Estação Espacial Internacional, perdeu contato com a Terra nesse mesmo momento. Depois, todas as ondas de rádio pararam de funcionar. E aí tá meu gato enlouquecido chorando porque as portas estão fechadas. Que coisa absurda. Então, eles chegaram e invadiram a Terra sem nenhuma defesa, sem nenhuma proteção. Uhum. Porque todos os nossos sistemas de defesa fritaram com um pulso eletromagnético. A ideia do ED é que 500 anos depois disso, a humanidade não tem recollection, não lembra o que aconteceu, porque quem sabia já morreu faz muito tempo. Uhum. E foi a tradição passada oralmente em pequenos aglomerados de pessoas sobrevivendo debaixo da terra, escondida das máquinas que caminham pela terra, matando todo e qualquer ser humano que encontra. E no mundo que a tecnologia praticamente foi embora, né? Cadê as tecnologias dos alienígenas? Teve muitos aglomerados que voltaram a situações tribais, a não saber ler e escrever. Uhum. E as pessoas tentaram sobreviver. Essas eram as velas que a gente chama, as pequenas chamas de sobrevivência da humanidade. Porque a única coisa que eles sabiam é que tinha máquinas lá fora que matavam quem saísse lá para fora. Sim. E em meio a tudo isso, dizem os cientistas que nós já deveríamos ter entrado numa era do gelo, mas o que impede disso de acontecer é um efeito estufa. Uhum. Como não vai ter mais efeito estufa depois dessa invasão, a Terra entra novamente numa era do gelo. Uma era glacial novamente, né? Então, tudo culmina para os seres humanos não conseguirem mais sobreviver. Uhum. Tá tudo indo contra eles. Até que aparece um maluco. Uma pessoa com um grupo de mercenários armados, com trajes que funcionam no frio, que utilizam energia dos invasores, das máquinas que estão tentando matar os humanos, e eles falam assim, não, é o seguinte, nós somos a UED, a United Earth Defense, a Força da União de Defesa da Terra, e estamos aqui criando grupos paramilitares para poder unir todos os aglomerados para fazer uma frente contra essa invasão e tomar esse planeta de volta. Não são os filhos de Alexander lá. É o ED mesmo. Não, na verdade, esse veio antes do EDVR. Isso é o pré. É o que veio no primeiro livro. Isso é a história antiga. Essa é a história antiga. Uhum. Então a OED foi criada justamente dentro dos aglomerados como pequenos grupos de pessoas que saíam para caçar energia para os seus aglomerados sobreviverem, se manterem aquecidos, fazerem trocas,
manter a comunicação entre um aglomerado e outro, e eles terem, já que nenhuma onda de rádio funciona ainda, eles usam cartas. Se tu já viu aquele filme do Kevin Costner, O Mensageiro, é mais ou menos a mesma pegada. Tu não tem a referência que o filme é velho. Mas é um baita filme. Coisa de Se tu tiozão. também gosta de um filme do Kevin Costner chamado Waterworld, também tem referências. Sim. Que era tudo Na da verdade, época, né? até Guarda-Costas tem referências. O ED, na realidade, é uma grande homenagem a Kevin Costner e seus filmes que ninguém gosta. A Reconquista. Olha lá. Meu, muito legal. Inclusive, até passando até um pouco de a bola pra você, Alan. Né, o Chico falou aí da questão do deserto que você queria construir. E esse novo ED que tá vindo aí vem com vários biomas também, não é? Exatamente. Conta um pouquinho, qual que é essa ideia que tá por trás? O que tá acontecendo com o planeta por aí também, pra gente entender um pouco mais. Exatamente. Então, a ideia central eu ainda não posso abrir, até porque se eu abrir aqui o Chico vai ficar chateado comigo. Mas a ideia é que... Você sabe que a Nocturpe, ela sempre tem um pouquinho de spoiler, né? Todo mundo dá um pouquinho de spoiler. Pode dar uns spoilers. Tu tem que dar uma unhazinha, só não dá o braço inteiro. Só um pedaço aqui, ó. Isso. A ideia é que o nosso planeta é um lugar muito grande, certo? E os invasores meio que talvez tenham tentado fazer algum tipo de colonização aqui que deu muito errado. E simplesmente vazaram e largaram tudo que tinha para trás. É o que algumas OEDs imaginam. Tanto que em alguns lugares distantes, realmente distantes uns dos outros, né? Os biomas da Terra, os próprios biomas ficaram malucos, totalmente malucos. Enquanto alguns lugares congelaram até o osso, outros se tornaram desertos realmente escaldantes, desertos que chegam aí durante o dia a 80 graus. Dá para derreter chumbo dentro dos lugares. Outros teve mudanças climáticas bem gigantescas em várias pontas, é isso? Exatamente. Algumas OEDs teorizaram que é uma questão de Só para dar um parênteses, isso é o que acontece quando tu tenta fazer terraformação num planeta, viu? Você faz essa mudança e começa a ter reações em todos os lugares, né? Exatamente. Algumas OEDs teorizam sobre a terraformação, mas como é tudo muito distante, muito difícil de se contatar, eles só teorizam, porque ninguém tem uma ideia real de como foi e como é os outros lugares, né? Inclusive, isso vai ser parte da exploração do cenário nessa nova edição. Ou seja, vocês vão poder começar em biomas, né? A priori, o bioma de gelo, né? Que é o clássico do ED, e com o tempo descobrirem outros biomas para poder explorar também, como deserto, como submarino, como subterrâneo, como o Inferno Verde, né? Que a gente chama, que é o mais lindo de todos. Isso é o Alan dando a unha. Tá vendo? Não vai dar o braço inteiro, vai dar unha. Só vai dar um pedacinho. Só olhar a cara do Chico ali, a cara feliz dele. Pra te ter uma ideia do Inferno Verde, a música é Welcome to the Jungle. Olha lá, tá vendo? Essa é a música tema. Então, ó, até voltando então, ó, pra você, Chico. Porque, ó, tem algumas coisas que eu achei muito interessantes e eu quero explorar contigo aqui, tá? Uma das coisas que eu percebi dentro desse jogo, né? Então a gente tem a invasão alienígena, a gente tem a era glacial. Tem duas coisas que eu acho que então, assim, fazem uma junção muito interessante. Uma delas é o encore. O que é o encore, né? O que é essa junção da música? Você já deu um spoiler que existiam fitas cassetes por aí. Mas conta um pouquinho mais. Quero saber de você. Cara, como eu disse no comecinho, depois de um pulso eletromagnético, as únicas coisas que sobrevivem é fita. DAT apaga, VHS apaga, HD apaga, tudo apaga. O que sobrevive? CDs, LPs, DVDs. A primeira coisa que as pessoas nos aglomerados conseguiram fazer funcionar, fora geradores e coisas do gênero, para poder puxar a informação do passado, foram CDs. E se caiu um pulso eletromagnético em 2012, que tipo de CDs que tinham no mercado? Deixa eu mostrar que tipo de CDs que tinha no mercado.
Vice CC. Halloween. Blackmore's Night, boa. Preciso ver na outra câmera que tá melhor aqui. Iron Maiden, boa. Manowar. Você nem conhece. Truzeira. E Blind Guardian, pra quem gosta de Dragonlance. Então, assim, ó. E claro, música pop, música country e tudo mais. Então, os sobreviventes humanos, eles aprenderam como é que funcionava a era antiga através das músicas. Eles começaram a ver quem eram os seres humanos que vieram antes deles através das músicas, através das letras das músicas. Aglomerados inteiros, religiões inteiras se formaram em torno de um conceito musical, ou talvez de um conceito deturpado. Então todo o sobrevivente vive através da música, porque a música é o que conecta ele ao que era a humanidade antigamente. Quando as pessoas podiam caminhar na rua de boa, quando não tinha gelo, quando não tinha invasores, quando tu podia tomar Coca-Cola. Sim. E botar umas orelhas do Mickey e visitar a Disney World, que era o paraíso na Terra. Eu fico pensando agora aquele aglomerado formado à base de black metal. Ou death metal. É sacrifício a toda hora, né? Truzeira. Que horror. Que é legal, porque cada aglomerado tem a história daquilo que eles escutavam. Isso, Exatamente. Eu fiz uma aventura uma vez que um aglomerado descobriu DVDs da Oprah. Então eles adoravam a Oprah como se fosse a deusa na Terra e tipo, os programas dela era Cristo, era Deus no céu e a Oprah na Terra e no céu, entendeu? Então era muito engraçado, porque o nome da aventura era Smoke in the Water, uma música do Deep Purple, e falava de um aglomerado que era quente. Na verdade, ele estava embaixo de uma ruína de uma usina nuclear, por isso que estava quente. Por isso que tava quente. E os caras adoravam a Oprah, então era uma bizarrice completa. O que acontece quando tu larga um ser humano que não tem a nossa cultura, não aprendeu o que a gente aprendeu, e dá para ele, por exemplo, Blind Guardian falando sobre Terra-média, o Teatro da Dor, a Câmara Negra, a busca para The Hunlord, acho que é. Ou seja, tu vai entregando coisas e eles vão pensar tipo, o que era verdadeiro, o que não era. Sim. Exato. Então vai se formar, por exemplo, vai ter músicas românticas de country e vai ter gente que vai ter aglomerados que o country é o jeito de tu mostrar que tu ama alguém e tu pede essa pessoa em casamento com uma música country. Uma música country, Não, isso é bem interessante. E é legal porque a gente traz uma filosofia que é de como a gente forma o nosso conhecimento, a nossa cultura através da música, né? Que é uma coisa que a gente consome o dia inteiro, entre aspas, e a gente nem percebe. Todo adolescente dos anos 80, 90, como eu cresci, a gente se juntava quando tu perguntava pro coleguinha assim, o que tu ouve? O cara falava assim, eu ouço Iron. Legal, eu ouço Pantera. Pô, então a gente pode ser amigo. Sim. Se não, eu ouço, sei lá, Madonna. Não quero saber de ti. Só pra contrariar. Só pra contrariar. Você sabe que, eu abrindo parênteses, minha mulher foi meio que assim comigo, né? Ela falou assim, o que você escuta? Eu falei, pô, eu gosto de música eletrônica, não sei o quê. Eu era DJ lá atrás, na época. Aí ela falou, putz, eu gosto de rock, não sei o quê. Aí eu falei, tô aberto pra aprender. Mas quase perdi a mulher nessa. E é mais ou menos isso. Se tu vai pegar uma sociedade que começa a se basear, ou melhor, a tentar se reconectar com o que era uma época boa na cabeça deles, e eles começam a pegar as letras e usar como se fosse realidade absoluta ou uma ideia concreta, vai se formar diversos tipos de aglomerados com diversas culturas diferentes. Sim. Como disse o Macaco, um aglomerado que escuta Manowar, os caras são tudo bombado e lutam numa arena todo santo dia de quebra-pau, entendeu? E isso é normal pra eles. Porque essa é a cultura que eles estavam ali inseridas.
Exatamente. E essa é a parte do encore que eu falei, que eu tava falando. Porque a música é tão importante que cada runner da UED, cada jogador do personagem da UED, ele tem uma música que é sua. Sim. Só fazendo um parênteses pra você que tá escutando, o personagem que você vai usar dentro do ED é um runner, né? Que é uma pessoa que tem uma capacidade um pouquinho mais avançada e algumas habilidades para conseguir sobreviver nos ambientes, para conseguir buscar as coisas, conseguir fugir um pouco dos invasores, né? Mas só trazendo, só para fazer esse parênteses, Chico. É que ele faz parte da UED, que ele é um membro da UED treinado e capacitado para usar as armaduras que sobrevivem na neve. Uhum. E eles têm uma música. Por quê? Para começar, porque essa música representa a pessoa. Sim. É aquele negócio de dizer assim, essa música sou eu escrito, sabe? Esse maneirismo que tem na internet hoje. Pá, essa série, a Wandinha sou eu, escrita. Pois é, The Trooper do Iron Maiden sou eu escrito, entendeu? Então cada um tinha a sua música. E o que acontece? Quando tu vai andar num ambiente congelado, usando uma armadura hermética, fechada, que ela usa microfones para pegar som de fora, usa caixas de som para transportar tua voz, porque ondas de rádio não funcionam. Sim. Tu tá basicamente sozinho, trancado numa cápsula, conversando via microfone, ouvindo o rádio de fora. E se tu se perder dos teus colegas, como é que tu vai saber onde eles estão? Sim. Liga tua música no volume mais alto possível, porque se alguém te ouvir, vai ser encontrado. Se ninguém te ouvir, a tua música vai ser a última coisa que tu vai ouvir. Exatamente. E nessa vastidão branca que existe fora das OEDs, né, no mundo, fora do mundo conhecido deles, a solidão, o vazio, o Chico traz isso muito dentro do texto, a ideia da vastidão, aquele lugar que é um grande ermo mesmo, né? Nessa nova versão, diferente do ED básico, né? Basicamente nós temos um recurso novo que é a IA, que foi basicamente um desenvolvimento humano com base no conhecimento antigo e também com parte da tecnologia alienígena, né? Então é uma coisa acompanhar os caras nessa solidão, né? É uma coisa super segura, exatamente. É aquela voz amiga que tá ali. Na verdade, muitas vezes os runners acabam tornando essa inteligência artificial como literalmente parte da família, assim. E nos momentos finais, muitas vezes, o que sobra pro runner no meio da vastidão é somente a voz da AI. Tanto que na própria chamada, em uma das chamadas do jogo, está lá que é a única voz da vastidão. Sim, que é a única que você sobrevive depois de escutar a sua própria voz, né? Porque a gente vai perdendo essa voz. Né? Exatamente. Senão o runner enlouquece, né, cara? Interessante. E aliás, Chico, até trazendo um pouquinho de uma pergunta aqui, qual é o sentimento, né, que você como autor, né, e Alan, você também, vocês querem trazer para os jogadores, né, pro mestre, para os jogadores dentro desse jogo, né? Porque tem eu tô sentindo essa experiência aí, né, que vocês estão comentando. Cara, eu digo assim, ó, escrever o ED para mim volta e meia é um misto. Antes do ED eu escrevi o Pepper and Carrot junto com o Alan. Pepper and Carrot é um RPG de bruxinhas, em escolas de magia, tudo feliz, tudo alegre, montar em dragão, fazer poção mágica. Cara, quando tu chega em ED, tu tá escrevendo tipo meta de XP, fazer um amigo. Meta de XP, não matar esse amigo. Meta de XP, por que eu ainda tô seguindo numa missão? É um negócio pesado. Com esse amigo. Porque tu tá indo num lugar que é pesado, é ruim de sobreviver, é difícil. Nada é fácil em UED. Imagine que a ideia que a gente quer passar, a primeira coisa que a gente quer manter, no caso, é a ideia que é um mundo difícil e é um mundo de sobrevivência. Tu tá lutando pra sobreviver. Ponto. Sim. O segundo ponto que a gente quer trazer é que tu não tá sozinho. O primeiro ED, ele não fala muito, ele simplesmente dá um toque e deixa o espaço aberto. No ED que a gente tá lançando, a gente quer deixar claro e nítido que o aglomerado onde tu tá é o teu lar. Que tu sai pra fora sozinho, tu tá com 5 pessoas do teu lado, que é o teu grupo, mas tu tá sozinho. Sim. Porque quem gosta de ti tá no teu aglomerado.
É o teu pai que tá lá, é tua irmã que tá lá, é a guria que tu gosta, que trabalha no barzinho dentro do aglomerado. É as conexões que te fazem humano e é o lar que te espera de volta. E a Essa é a outra. sensação que a gente quer, que o cara sai pra fazer uma missão não sabendo se ele vai voltar, Uhum. e volta e meia ele pode se perder no meio do caminho. E mais uma coisa, E não né? só se perder, literalmente se perder, de perder as conexões, perder quem ele ama, perder quem se porta com ele. Então tem os dois lados da moeda. Exatamente. Por isso que a primeira página que o Macaco tava publicando esses dias nos grupos lá era as primeiras páginas que eu escrevi, que chama o lado B. Porque num disco o lado B é o lado mais experimental. E eu queria trazer isso pro ED, porque o ED é dois lados. É sobrevivência, é complicado, é difícil, é de morte, é de guerra, é de lutar contra alienígenas, é de ver sangue verde voando para tudo que é lado, mas também é de voltar para casa. Uhum. É de ter um lar. Encontrar Uma seu E, porto das, seguro, também né? de tu construir o teu lar do jeito que tu quer. Porque com os filhos da Alexander, como tu disse antes ali, que tu comentou, quando eles trouxeram conhecimento, eles trouxeram muito conhecimento de filosofia e sociologia. Então começaram a se criar ideias de o que a gente vai fazer quando a guerra acabar. O que a gente quer para o nosso futuro. Como é que a gente quer o nosso mundo. E aí começaram a se criar facções de pensamentos divergentes que não estão guerreando entre si. Por quê? Porque eles querem que a guerra acabe. Mas eles estão numa guerra fria interna. Então tem gente que quer voltar, quer que a humanidade volte a ser o que era em 2012, para voltar a velha glória da humanidade. Tem gente que acha que isso foi o que destruiu o nosso planeta, então eles querem ser os ecologistas para salvar o mundo. Tem outros que acham que quem tá certo são os canibais que moram lá fora, porque eles são os sobreviventes. Os renegados, né? Os renegados, eles são os caras, eles são os que sobreviveram, eles são os seres humanos. Nós somos os que ficamos escondidos. Sim. Então cada um tem uma ideia diferente, e essas ideias dentro de um aglomerado começam a criar um caldeirão que uma hora vai explodir. E de que lado tu tá? E se tua irmã entrar num grupo desses? O que vai acontecer contigo? Vale a pena tu continuar no ED? Sim. É essas E histórias que eu é quero o poder que das ideias, né? exatamente. Como elas vão fomentando, elas vão criando, né? Uma coisa que eu gosto muito no ED é a visão, é o drama de se estar fora, né? Não só pela questão do retorno para casa, mas também pelo fato que, literalmente, você é a esperança daquela população que está dentro do aglomerado. Porque se você falhar, muito provavelmente vão vir tempos muito ruins para aquelas pessoas lá e talvez até acabar o aglomerado de uma vez por todas. Com todos morrendo por falta de energia, por falta de luz, por falta de calor e assim por diante. Cara, estão dependendo de ti, né? Exato, é uma carga emocional muito grande para você se dedicar à jornada que você vai fazer como parte da OED. E deixa eu fazer uma pergunta interessante. E como que isso é refletido em algumas regras? Vocês criaram regras específicas, criaram algumas coisas novas? Como que a gente faz isso? Eu vi que a gente usa diversos dados. Conta um pouquinho pra gente de como que a gente faz isso. Pode começar com você, Alan. Depois aí a gente passa pro Chico trazer umas coisas mais específicas. Rapaz, pior que tem bastante coisa. Por exemplo, uma das coisas que a gente conversou bastante sobre a construção foram os renomes. E basicamente, como não existe moeda e a forma de sobrevivência é brutal, acabou que a moeda que surgiu desse mundo é a reputação que você tem, ou o renome que você tem. Então, o Chico construiu uma ferramenta uma ferramenta mecânica dos renomes para que os personagens possam fazer trocas, conseguir coisas que são difíceis, adquirir um conhecimento diferente, buscar coisas novas, talvez buscar aquele componente eletrônico lá de trás que funciona, talvez aprender uma habilidade nova ou como construir um tipo de sensor e assim por diante, talvez como rastrear animais ou É como se talvez fosse até... uma reputação dele, é isso, né?
Isso. A E aí, reputação. quando ele tem uma melhor reputação, é mais conhecido, ele tem acesso a mais coisas. Seria mais ou menos E- isso? Entre outras. Tá. A ideia é que a ideia da reputação é que ela sirva como o renome, né, no caso, ele sirva não só como a reputação do personagem, mas sirva também como uma fonte para o jogador, para o personagem adquirir conhecimento, adquirir recursos, adquirir informações dentro da própria UED, né? Ser aquela pessoa que é bem conectada ou que consegue as coisas que precisa. E o legal é, quanto mais você consome e mais gasta ela, você perde ela. Literalmente, as pessoas começam a enxergar você como uma pessoa que gasta aquela moral que tem pegando coisas, muitas vezes interessantes só para eles, ou ou planos que dão errado e assim por diante. Então é uma ferramenta que aumenta e diminui durante o jogo, que é muito legal de se ter. Aquele tipo de servir, né? E ajudar as pessoas e consumir depois todas essas ajudas, né, Chico? Exatamente. Mas Que o Chico mais? pode falar melhor, né? Que é o né? filho dele, esse. Não, eu quero saber de vocês dois, né? Ô, Chico, conta um pouco mais. Como que é a questão de uso de dados que eu vi? Porque as pessoas sempre perguntam, usa o quê? Usa o conjunto de 12 dados? Usa 2 dados de 6 lados, 3 dados de 6 lados? Como que é esse uso de dados? E quais são 2 ou 3 mecânicas que você acha que, essas são um diferencial do ED? Vamos lá. Conhece Savage Worlds, né? Uhum. A coisa que mais eu tenho ódio em Savage Worlds é que quando tu vai montar um personagem, ele te dá assim, um atributo, uma habilidade, as duas têm dados diferentes e tu não pega aqueles 2 dados e rola. Uhum. Na verdade, tu usa um para comprar o outro. Tu rola só um dado. Eu sempre achei que do Savage Worlds tinha que rolar 2 dados. Sim. Um dado de atributo e um dado de habilidade. E aí eu pensei que eu gosto muito também de PTBA, de Powered by Apocalypse, Dungeon World, Apocalypse World, Blades in the Dark. E aí eu criei uma mecânica que trabalha com 2 dados, um vindo de um atributo, outro vindo de um equipamento ou de um renome, como o Macaco falou, que quando tu tá dentro do teu aglomerado, tu usa o teu renome para tudo. Quando tu tá fora do teu aglomerado em missão, tu usa os teus equipamentos, o teu traje, as tuas armas, o que tu tá carregando. E isso te dá dados. Tu rola esses 2 dados contra uma dificuldade, um número base, que vai de 4 a 8, normalmente 6. E quanto mais sucessos tu tem, mais coisas boas tu ganha. Uhum. Então, com um sucesso, tu conseguiu passar, mas tu teve um custo. Com 2 sucessos, tu paga esse custo. Porque toda vez que tu tem um sucesso a mais, tu ganha uma oportunidade, que essa é uma das mecânicas do jogo. Nesse jogo, tu ganha oportunidades. Quando tu falha num teste, tu dá uma oportunidade pro teu inimigo, para ele usar essa oportunidade contra ti. E as oportunidades, elas dão um bônus básico, por exemplo, de mais um. Gastei uma oportunidade para ganhar mais um no teste. Mas todas as habilidades especiais, tipo, eu tenho uma espingarda e eu quero atirar nos 3 caras na minha frente, eu gasto um ponto de oportunidade para poder acertar 3 caras com o mesmo tiro. Eu tenho uma sniper, eu gasto um ponto de oportunidade para ativar a habilidade especial da sniper de acertar o cara lá do outro lado da esquina. Uhum. Então, as habilidades especiais, elas funcionam através das oportunidades. E aí, quanto mais sucessos eu tenho, mais oportunidades eu abro. Aí, por exemplo, tu faz em vez de tu atirar na tua rodada ou algo assim, tu tenta procurar uma posição melhor, tu faz uma manobra tática para te ganhar uma oportunidade para te poder gastar depois. E aí tem uma das carreiras no jogo, que é o comissário, que ele é o especialista em tática, ele dá os pontos de oportunidade dele pros colegas. Então, tipo, um abre espaço pro outro trabalhar. É um sistema de combate tático que não funciona só para combate, funciona, por exemplo, numa discussão. Quando tu dá uma oportunidade pro inimigo falar mal de ti, tu tá abrindo tua guarda. Sim. Quando tu tira a oportunidade dele, tu tá ganhando vantagem. Então, a ideia do jogo é quanto melhor tu aproveitar tuas oportunidades, mais fácil é tu vencer uma disputa. E deixa eu aproveitar Quanto mais gancho. cagada tu fizer, mais oportunidade tu vai dar pro teu oponente. E uma hora tu vai se ferrar por causa disso. E pegando essa questão das oportunidades, e eu gostei bastante, né, dessa questão, né, de
você abre a oportunidade do outro e tudo mais. A rolagem fica só pro jogador, né? Não fica pro mestre, né? Fica pro mestre em alguns casos Em também. alguns casos fica também, beleza. Mas uma coisa que eu achei muito interessante e muito poderoso dentro do ED é que você trabalha em equipe. Você colocou muita força nisso, né? Então, tem mecânica exclusiva para isso, essa questão do comissário poder passar as oportunidades para ele para os outros, eu achei muito legal. Conta um pouquinho mais, né, desse racional e de como funciona essa mecânica. Como eu disse no começo da nossa conversa, uma das coisas que eu queria passar é que tu não tá sozinho. Uhum. A UED é um grupo, é uma equipe. Pode não ser teu irmão, pode não ser tua namorada, mas é o cara que vai morrer junto contigo se um de vocês dois racharem. Uhum. Então Lá ele fora, trabalha tá muito junto. Então ele trabalha também, quando tu cria o teu personagem, o capítulo do jogo 2, o capítulo 2 do livro, no caso, é criação de personagem. Mas ele também, tu já faz a criação do teu esquadrão e a criação do teu aglomerado. Uhum. Porque já são as 3 coisas importantes na tua vida. É o Que é teu o que você vai levar personagem. de base, né? E depois tu vai montar, todo mundo montou seu personagem, todo mundo se apresentou naquela sessão 0, legalzão, beleza, agora vamos criar nosso esquadrão. Quem que a gente é? O que que a gente faz? No que a gente é bom? No que a gente não é bom? E aí eu botei uma mecânica que a gente chama de harmonia, Uhum. porque numa banda o que importa é a harmonia entre os músicos, de tu ter manobras especiais que todo mundo pode usar gastando pontos de harmonia. E aí tu pode especializar o teu esquadrão. Tu pode ter uma manobra, por exemplo, que só o líder do grupo pode usar, que manda todo mundo baixar a cabeça e seguir agachado. Então, onde tu tiver e o fulano berrar lá, todo mundo abaixa a cabeça e segue. É basicamente tu ganha uma ação extra no teu turno para fazer alguma coisa que todo mundo vai fazer junto. Tipo, foca o fogo naquele cara ali. Ou todo mundo procura de banda. Ou rendezvous em tal ponto. Então, assim, é feito para tu criar um esquadrão que funcione e trabalhe junto. Legal. E aí tu vai... tanto que ele funciona... Tanto que o sistema de recompensa do jogo, vamos dizer assim, de experiência, como a gente gosta de dizer, ele funciona em 2 campos. Ele funciona... eu chamo de álbuns, porque são discos. Uhum. Quando tu completa um álbum, fecha um disco inteiro, um álbum inteiro. Existem álbuns dos jogadores, dos personagens, e tem álbuns da UED. Uhum. Tu ganha XP por fazer coisas pro teu personagem e vai rodando esse disco até tu completar ele. E tu ganha glória por fazer missões do teu grupo. Então, quando tu vai melhorando o teu grupo, tu vai podendo comprar habilidades do teu grupo e melhorar coisas para todo mundo. De uma vez Diferente só, né? de quando tu melhora o teu personagem. Então, a equipe que vai trabalhando unida e permanece unida vai ganhando benefícios e melhorando o seu trabalho. Porém, também tem o contrário. Se eles começam a perder missões, a perder colegas, esse negócio vai baixando também e o trabalho em equipe começa a descambar. Uhum. Se os jogadores começarem a discutir no meio da missão, a harmonia vai baixar. Vai baixar. Porque os caras estão discutindo no meio do negócio. E aí eles perdem a conexão, perdem as oportunidades E aí de eles usar perdem a a harmonia. conexão. E perdem a harmonia. Legal. E a gostei. terceira mecânica que eu acho muito legal, que tu comentou antes, é a mecânica do encore. Isso é uma coisa que o pessoal sempre reclamou no primeiro ED, que não tinha. Tipo, o que eu faço com a minha música? Eu escolho ela e, tipo, na hora que eu vou fazer uma cena legal, eu boto ela no meu celular tocando pra ficar legal na mesa. Uhum. Só. Aí eu pensei, por que não transformar isso numa mecânica? Desculpa. É um jogo de sobrevivência, é um jogo pesado, é um jogo taxativo emocionalmente, porque ele lida com coisas doloridas, que é passar fome, que é ver gente que tu ama morrer, que é lutar numa guerra perdida. Só que ao mesmo tempo ele é rock and roll. Sim. Então, se ele é rock and roll, tem que ter um momento que tu tá no palco. E essa é a puxada que a gente dá pra fantasia, sabe? E dá o holofote quando ali pro cara. É quando tu dá o spotlight pro personagem. O encore em inglês é bis, né? Uhum.
O bis é quando tu chama a cena pra ti. Tu fala assim, ó, é comigo agora. A luz tá sobre o teu personagem, o holofote tá sobre o teu personagem, tu vai ganhar uma caralhada de bônus pra fazer o que tu quiser. Só que tu tá sozinho. Tu é a estrela do show. Tu não trabalha em equipe. Uma estrela não trabalha sozinha em equipe. Uma estrela acha que é a estrela. Então tem que ser. Então existe uma separação. Então existe um momento que você tem a mecânica da harmonia de todo esse processo. E tem um momento que você encorda sozinho junto. Exatamente. Se tu Sozinho quer, junto, se né? tu quer Sozinho, o teu sozinho. momento, se tu quer brilhar, tu vai brilhar sozinho. Porque nenhuma estrela divide o pau. Uhum. E o encore é a mecânica, tipo, tu tem 3 minutos pra fazer aquilo que tu quiser que tu vai ganhar bônus. E são 3 minutos, que a música é o tempo que a música tá tocando. 3 minutos de jogo. 3 rodadas, se tu quiser mecanizar melhor pra não deixar alguém escolher Patience do Guns pra tocar 9 minutos o negócio. Mas ele funciona justamente pra isso. E a parte legal é que quando... Eu falei antes que tem 2 relógios, né? São 2 álbuns. Que são praticamente 2 relógios de XP. Quando eles se batem, quando os dois o ponteiro de um cruza com o outro, é quando tu melhora o teu encore. Quando o teu XP da tua pessoa encontra o XP do teu grupo, os dois se cruzam, tu melhora o teu encore. Tu deixa ele mais potente, tu faz ele poder atingir outros. Tu melhora o teu aspecto da estrela, porque nem toda estrela fica sozinha no céu o tempo inteiro, né? Você melhora suas vantagens. Tem uma nesse evolução, processo. então também é sobre crescer como pessoa e como ser humano. Sim. Eu tô vendo que dentro desse universo você tá colocando bem essa questão de você desenvolver como grupo, você pegar suas bagagens do passado ali, né? Do passado não, do presente, né? Porque a gente espera que todo mundo esteja vivo na hora de voltar para casa, né? Teu aglomerado, o próprio ED e essas coisas. E também o teu momento sozinho, né? Tipo, tá, o que essa experiência tá me trazendo? O que essa experiência tá me colocando? Se eu tô enfrentando, por exemplo, dos equipamentos ali dos alienígenas e tal, e eu resolvi aquilo de alguma maneira, sozinho ou não, o que isso aconteceu? Como que eu evoluí a partir disso, a partir dessa missão, né? Eu acho que é bem isso que você tá trazendo, né, Chico? Eu espero que seja isso que aconteça em mesa. Pelo que a gente tá testando é o que acontece, porque o pessoal dá uma carga boa pra isso, sabe? Quando a pessoa consegue entender, quando tu acha as pessoas certas, as coisas funcionam, né? Funciona. O importante é a gente tentar deixar um manual, como eu digo sempre, eu gosto muito de jogo de tabuleiro por causa disso, porque o manual do jogo de tabuleiro tem que ser perfeito. Imagina se o manual de Magic fosse mal escrito. A guerra que ia ser. Então, a ideia é que quanto mais bem escrito e mais bem explicado as regras sejam, menos alguém vai mandar uma mensagem assim: ô Chico, tô jogando aqui e não tô entendendo porra nenhuma, o que eu faço? Precisa de um FAQ pra ler. Não, tá tudo escrito, tá tudo no manual, tá bonitinho. Tem que estar bonitinho. Agora, se tu pegou, tu leva adiante. Bem organizado, né? Eu falo que eu particularmente amo RPGs que são organizados, porque se não tem organização, eu tô ferrado, né? Porque eu quero achar informação, eu quero ler, e tem muitos livros que não tem. Aí você fica, e aí? Ah, mas é a cargo do mestre, ou então é a cargo da sua imaginação. E aí você fala assim, cara, tem hora que a gente precisa de apoio. Eu tenho uma raiva do Mark Reinhagen por causa disso. Adoro vampiro. Adoro vampiro, mas ele foi um imbecil em falar de regra de ouro. Sim. A regra de ouro, pra mim, hoje é sinônimo de não sei o que eu estou fazendo, se virem vocês na mesa. Como autor de RPG. E como autor de RPG, eu acho... Sabe, chega a dar repugna de tu pensar em escrever um jogo que tu bota na mão das pessoas assim, resolva aí como vocês quiserem, porque não é problema meu. Claro, é problema meu. O objetivo de um game designer é passar uma experiência e mostrar o caminho. Sim. Não gostei dessa regra, quero mudar? Beleza. Aí é problema teu porque a tua é a mesa. Mas eu tenho que te dar essa regra. Eu tenho que te dar essa opção. Sim. Largar na mão e largar, tipo... Cara, cada vez que eu jogava Vampiro nos anos 90 com um grupo diferente, era uma regra diferente. Aí não rola, porque vai depender de quem a pessoa, é uma regra nova, né? Que é complicado mesmo. Eu já rolei combate que usava força mais dano da arma que tu rolava, outro era destreza mais armas brancas, daí se tu acertasse, tu fazia força mais dano da arma com menos vigor do cara. Cada uma era de uma coisa diferente.
Sim. Então, se é pra ser zoneado, não faz. A Verdade. gente já passou da época de ser moleque não profissional. Tu Sim, quer entregar um exatamente. negócio, entrega um negócio bem feito. Então, uma Exatamente. coisa que a gente pode esperar de UED é um RPG bem organizado, bem preparado, né, com todas as regrinhas ali, para que vai conseguir atender o iniciante, vai conseguir atender o cara mais avançado e todo mundo consegue se dar bem, certo? Exatamente. Eu tenho TDAH também, então por isso eu dependo da minha equipe pra trabalhar fazer, direito. né? O negócio é brabo. Exatamente. Show. A Aliás, ideia. ô Alan, até quero, antes da gente de passar para você, eu quero trazer uma coisa. Eu quero para você que tá do outro lado. A gente tá vivenciando aí um jogo. A gente tá falando um pouco de ficção científica no futuro, certo, Chico? Né? A gente tá trazendo essa informação, mas um mix de tensão e perigo, com escassez de recursos, com bastante toque de música e trabalho em equipe. É isso? Muito legal. Alan, e você? Me conta um pouquinho agora dessa organização, dessa preparação e dos livros, porque talvez tenham mais livros, né? Exatamente. Agora tem coisa, hein? Bom, vamos lá. Eu e o Chico, a semana passada, estávamos separando o material, né, os cadernos para o livro. Cara, tem muita coisa. Eu acho que fácil tem material para uns 3 ou 4 livros ali prontos já, né? Uhum. Claro, a gente separou o módulo básico, né? A nossa intenção inicial é um livro no padrão da Macaco do Mal, né? O que é o conhecido livro formato A4, em papel crochê, bonitão, com 208 páginas e capa dura. Só que, por mudanças no mercado, né? A gente está fazendo a adição dos elementos do livro durante a campanha. Por exemplo, o pessoal, com os apoios, vai adicionar, vai ter a capa dura, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vamos aumentar a quantidade de páginas, vamos colocar coisas novas, colocar mais facções, colocar mais equipamentos, veículos e assim por diante. Sim. Primeiramente, né, a primeira linha que a gente segue é a linha do livro, né, do livro básico. E depois dele, vamos ter uma sequência de biomas a serem lançados como metas extras, né? Uma promessa que a gente já faz, isso eu posso falar de forma bem tranquila, né? Até quem conhece o trabalho da Macaco sabe bem, é que a gente prometeu que vai lançar. A gente lança, né? Vídeo aí o Garoi Pepper, que é um xodózinho nosso. Sim. E a ideia é, nós vamos colocar as metas extras agora. Claro, isso aumenta bastante o custo do material, porque a ideia é que cada livro seja de 208 páginas, né? Cada bioma, ou seja, vem material pra caramba dentro de cada livro. E os livros que não forem financiados agora, vamos dizer assim, ainda assim, futuramente, a gente pretende fazer eles de forma continuada. O Chico até chama de temporadas, né? Que é a ideia de fazer de colocar uma base continuada no projeto. Sim. De ir desenvolvendo, tipo, vários biomas diferentes, várias coisas novas, fazendo coisas assim. Isso, exatamente. A ideia é que o livro básico ele vai trazer as regras para jogos no gelo e as regras gerais do jogo. A partir daí, cada livro sequente vai trazer as regras específicas dos biomas a que eles são relacionados e também elementos que a gente vai disponibilizar para aquele bioma. Por exemplo, facções únicas daqueles lugares, tramóias, microcenários dentro daquela região e assim por diante. Criaturas próprias daquele lugar, né? Como você disse, por exemplo, a gente tá no gelo, depois a gente pode estar no deserto, quente pra caramba, que aí derrete até chumbo, você falou. Depois a gente tá, talvez, dentro de um submarino, dentro de uma civilização de submarinos que se fundiram então debaixo da água. Então, bem interessante, Alan. Bem legal, bem legal. Tem bastante muita coisa legal. Muito bem. O que eu gosto bastante das regras do ED, da forma que ele está sendo pensado agora, é que assim, ele vai gerar continuidade não para somente um ecossistema de jogo, mas para basicamente o que você quiser inserir dentro dele. Sim. Uma das ideias que eu estava conversando outro dia com o Chico, por exemplo, é a questão do Inferno Verde, né? Que as armaduras lá são usadas não só para as intempéries físicas, como uma queda, um inseto picando, uma cobra, mas também para
filtrar o próprio ar, que o ar vai ser um dos grandes problemas, porque vai ter tanto ozônio, vai ter tanto oxigênio no ar que ele vai se tornar tóxico para a pessoa. Ou seja, se você tiver sem armadura, você vai vai morrendo aos poucos, né? Morrendo asfixiado com o próprio oxigênio de tempos em tempos. De tempos em tempos. Cara, interessante. A gente acaba até tendo pequenas regras aí para cada bioma. Seria mais ou menos Sim, isso. Né? a ideia é exatamente essa. E uma outra coisa legal, por exemplo, a gente é de uma UED no gelo que por algum motivo acaba caindo no Inferno Verde, que é o primeiro cenário que a gente tem engatilhado, né? Uhum. Se isso acontecer, nossas armaduras de frio vão cair num lugar que faz em média 36 graus. Ou 32, 34 graus. É uma baita floresta amazônica, quente e úmida pra cacete. Como as armaduras vão se comportar nesse lugar? Verdade. Não, ó, e vamos fazer. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Aproveitar aí, a gente já deu um tempão aqui até de informações. Tem bastante informação pra caramba, né? Se você assistiu até aqui, já coloca aí. O que você mais curtiu no ED? Coloca nos comentários, deixa a gente saber. É muito importante a gente pegar o feedback de vocês também, porque assim, a editora, o Chico, eles podem trabalhar e falar assim, pô, se a galera tá olhando pra isso, como mais informação eu posso trazer? O que eu posso, né, acrescentar? O que eu posso divulgar de informação que agrade você? Então, se você tá assistindo isso, por favor, dê seus comentários, deixa aí o que te agrada, o que não te agrada. É importante, cara. Isso é importante pro nosso crescimento de todo mundo, tá bom? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Eu acho que ela pode puxar até um pouquinho mais para ti, porque você que tá fazendo toda essa organização. O que as pessoas podem esperar do financiamento coletivo? Né? O que vai vir, né? Então, uma previsão de data, se você tiver. E o que a gente vai obter dentro desse, né, com as recompensas desse financiamento coletivo? Uhum. Deixa eu até abrir aqui, que é bastante coisa. Bastante coisa. Fala da caixa. É verdade, tem a caixa. Se eu não falar da caixa, eu apanho. Então eu já quero saber, o que tem nessa caixa, Chico? Vocês lembram dos jogos lá da década de 90? Por exemplo, as boxes de D&D, que vinham bonitonas, com um conjunto de materiais dentro? Então, a gente está preparando uma meta extra, que é uma box em papelão, né, em papel cartão, como se fosse de um board game, mas com todo o material para se jogar o ED dentro dele. Ou seja, pode acabar se tornando uma caixa bem grande. Legal. Mas a ideia é que inicialmente ela venha com mapas, venha com dados, venha com o livro básico, venha com os X, que são para a parte tática, e diversos outros materiaizinhos, suplementinhos que a gente vai colocar no decorrer da aventura, né? O que, Chico? Tokens. Cartas, que nós conseguirmos atingir as metas. Então o jogo vai incorporando conforme a gente também vai conseguindo bater as metas. Legal. E Alan, depois sei que você está abrindo aí, mas tem uma previsão? Você já tem alguma previsão, vocês dois? Temos sim. O jogo está programado agora para ser lançado no dia, se eu não me engano, 2 de dezembro, né? O financiamento coletivo. 5 de novembro começa o financiamento coletivo, não é isso? Dia 2 de dezembro. Porque acaba... Ou é 25? A nossa estrutura basicamente é assim, tá a campanha do Fragd agora, né? Que tá a pré-venda do Fragd. Acabando a pré-venda do Fragd num dia, 2 dias depois começa o ED. Porque isso é uma coisa que eu conversei muito com o Alan quando ele me veio com essa proposta. Porque uma coisa que é complicada é aquela tipo de editora que tem 30 projetos e não lançou, não entregou nenhum. O Alan me prometeu assim, não, bicho, pra mim funciona assim, enquanto eu não entrego, eu não começo o outro. Por um lado, o Alan, como editora, perde muito com isso, porque ele não consegue botar 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, porque ele tá focando num para poder entregar. Só que em compensação a gente sabe que vai ser entregue. Sim. Então é essa promessa dele que me fez, assim, ir trabalhar com ele. Porque ele fala assim, ó, tô fazendo, eu vou entregar. Assim que eu entregar o Fragd, acabou a pré-venda do Fragd, a gente começa o ED. Acabou o ED, eu vou trazer X, que eu não posso dizer. Acabou o X, vai vir o Y. E assim você vai. E não é aquelas editoras que depois dão problema, que depois descobrem que deu pau em tudo, que faltou dinheiro, que desapareceu coisa e não vão entregar nenhum livro. O Alan entrega. Sim. Não, isso a gente já sabe, né? Inclusive eu posso falar que tá atrás de mim, ó. Eu tenho vários livros aqui, ó.
Sim, exatamente. Eu só não tenho VSD porque o Alan não quis me vender o dele. Porque já tá esgotada a tiragem. Eu sei. Então, Ah, mas muito bom. a campanha começa dia 2 de dezembro, tá? O Fragd termina no dia 1º, a campanha do ED começa no dia 2. É puxado mesmo, é um dia em cima do outro. A gente tem bastante coisa na campanha, tá? A meta base, nossa, se a Meeple abrir aqui, eu já passo para vocês, né? Porque minha cabeça é horrível, não sei se vocês sabem disso, né? Minha memória é bem complicada. Aí, agora foi. Isso, a meta base são 20 mil reais para ter o ED, né? Dentro dessa proposta de capa dura, capa mole, com papel crochê, totalmente colorido e 208 páginas. A primeira meta extra daí é a capa dura, para deixar um livro mais bonito, mais bem estruturado, né? E a partir daí começa, tem uma tantada de coisa. Por exemplo, a primeira bateria de metas, né? Eu tenho lá os mapas táticos, que vem a 25 mil, que são mapas impressos e PDF. Tenho a primeira aventura introdutória, que vai ser escrita pelo nosso parceiro também, e colaborador da editora, o Mestre Rufus, né? Ele vai fazer a aventura introdutória da UED do Gelo, é onde o bicho vai pegar a princípio. Sim. Daí teremos os marcadores táticos, a meta de 35 mil que vem a capa dura, né? Eu até tinha falado errado, peço desculpas. Daí a segunda aventura introdutória, chamada Briga de Facas, que eu vou escrever. Vai ser uma aventura minha, né? Teremos os dados temáticos da 41. Habilita os dados temáticos para os kits maiores, né? Para os apoios premium que a gente faz, e também como ADD-ON para quem quiser pegar eles em separado. Né? Ele libera nesse valor. E por fim, dessa primeira bateria, mas não menos importante, o Guia da Fauna, que é uma PDF só, isso é importante, que vai trazer as criaturas do bioma de gelo. Sim. Tá? Vocês já vão entender por quê. Depois disso, a gente começa a segunda bateria, que é o primeiro bioma adicional, que é o Green Hell, né? Daí vem com os dados temáticos D6, vem livro adicional, né? Ele se torna... ele vai avançando de biomas em biomas, é isso? Exatamente. Chega lá no final e cada bioma, a última parte dele vai ser um guia de fauna. Dentro dele, em algum lugar, vai ter embutido um guia de fauna. Por quê? A última meta da campanha vai ser um guia de fauna de todos os biomas como livro físico. Legal. Ou seja, mais um livro. Só que esse, como é muita criatura, mutações, máquinas, é muita coisa que vai ter dentro dele, a gente optou por ter um livro em separado e vai trazer fazer o box que eles falaram, né? Exatamente. E a box, né? A box vai ser uma meta adicional por quê? Conforme a campanha for, vocês repararem, se você reparar as metas, né? Por exemplo, a UED bateu a campanha em 20 mil. A primeira meta oficial é de 25k. Daí vão ter as metas secretas que a gente vai liberando, que são páginas adicionais, são mimos, são coisinhas que vão ser adicionadas ao livro e aos extras, só que vão ser surpresinhas conforme a empolgação da galera. Por exemplo, bateu uma meta... bateu uma meta dos personagens secretos que tu andou contatando nesses últimos meses ou não? Acho que não, né? Vamos deixar para o decorrer da campanha, né? Só vamos dizer que tem personagens secretos no ED. Dentro do livro, mas escrevendo para ele. Se você quiser falar um pouquinho também, já tem algumas pessoas que confirmaram, né? As aventuras. Mas assim, eu acho que o legal é deixar como uma surpresa. Bateu a meta, a gente disponibiliza quem é o autor da aventura. Sensacional. Muito bom, Alan. Muito bom, Alan. Muito bom, Chico. Então, ó, vamos fazer um recap aqui, ó. A gente tá num cenário, né, de ficção futurística aí, que a gente tem essa invasão desses alienígenas, que a gente nem sabe se a gente até encontra eles. A gente encontra as máquinas deles, né, Chico? A gente nem sabe se é praticamente os alienígenas que a gente encontra, né? Ou a gente encontra eles também. Tem um aglomerado que acredita que é tudo culpa do capitalismo opressor que tá mandando essas máquinas para acabar com o proletariado. Cada aglomerado isso é verdade. Posso dizer que isso é verdade em um aglomerado. Olha que legal. E é legal porque cada aglomerado tem uma verdade, né?
Exatamente. Multiculturas, Quando música. quando tu não tem o escopo geral, tu só tem uma visão fechada. Sim. Fechado. A OED quer tentar abrir isso, conectando os aglomerados para que, através de todas as verdades juntas, a gente consiga encontrar a verdade verdadeira. Que aliás, aí começa a ter uma ideia de missão, né? Tipo, levar uma informação de um lado para o outro e ver como elas se conversam, como que elas se conectam e ver se as pessoas aceitam isso ou não. É bem interessante, né? Que é uma das missões bases dos filhos de Alexander, né? E que acabaram se tornando uma religião meio que extremista para Sim. cumprir essa meta. Muito bom. Ó, mas nesse momento, Alan, Chico, primeiro, quero agradecer vocês por estarem aqui compartilhando um pouquinho do ED com a gente, tá? Eu acho que a gente passou por várias áreas, mas de uma mesma forma, é de uma forma rasa. Então, você que está do outro lado, o que eu quero que você faça? Aqui embaixo tem um link já do Maple Starter, que é a plataforma onde eles vão fazer o financiamento coletivo, certo? Então você já pode entrar, você já pode se cadastrar para receber a notificação do financiamento, para você já receber as informações. Lá dentro, agora eu não lembro, Ale Chico, lá tá o Fast Play já? Já está sim, e pode ser também baixado no site da Macaco do Mal, tá? Em macacodomal.com.br/shop. Boa, então eu já vou deixar não tem custo nenhum. já vou deixar o link aqui do Fast Play para vocês também, pra vocês chegarem direto e já conseguirem baixar o Fast Play, porque é interessante para vocês lerem, para vocês obterem informação, até ver qual a estética do jogo, qual a estética que eles estão trazendo, né? Porque eu praticamente sou um cara que gosto muito de estética, então eu gosto de ver, gosto de ter esse prazer de abrir páginas e ver como que elas estão ficando bonitas ali, e aí eu vou tendo esse deleite, né? Não só na história, mas também vou tendo esse deleite do visual também, eu sou muito visual. Tá gosto muito bom, disso. Vini, fala, vai, pode falar, eu deixo. O quê? Pode falar que você viu que você viu o capítulo de introdução à diagramação alfa do material. Já recebi a diagramação alfa, já vi como que tá. Mas não vou falar mais que isso não, vou deixar pra galera ter um pouco de curiosidade, porque esse pontinho de curiosidade que eles vão lá, vão clicar e falar, pô, pelo menos eu preciso conhecer isso daqui, cara, preciso conhecer, preciso ver, e aí sim começa a ler, começa a se interessar. Então faça isso, todos os links estão na legenda, tá? A gente vai deixar aqui, quando outros links forem entrando, né, por exemplo, quando tiver terminar o financiamento coletivo, se você estiver vendo isso e já tá vendendo no site da Macaco, também você vai lá, já vai ter o link aqui também, então a gente vai ter todas as opções para que você não perca essa oportunidade, não importa quando você estiver assistindo. E se em algum momento houve um holocausto, aí houve um pulso magnético e acabou com todas as informações, bom, aí você se vira com os alienígenas do outro lado. Um grande beijo, valeu Alan, valeu Chico, e que a gente se vê do outro lado junto com a galera do ED. Até mais.